Bom, nós já passamos então um minuto aí do início da nossa aula. Nós vamos começar então a aula, certo? Como a aula está sendo gravada, então eu vou começar novamente me identificando. Então, eu sou o professor Paulo Daines, do Instituto Federal de São Paulo. Esta é uma aula assíncrona do curso de Conversão de Energia 1. Bom, pessoal, quem está na disciplina de laboratório já começou a estudar, né, o motor de corrente contínua. Hoje, na nossa aula teórica, nós vamos então começar esse estudo. Okay? Infelizmente, nós estamos com esse dessincronismo aí entre o laboratório e a parte teórica, mas isso é devido ao fato de nosso semestre estar um pouquinho mais compactado, então eu não pude esperar um pouco ali na aula de laboratório, certo? Bom, eu vou começar então compartilhando meu vídeo com vocês. Acredito que vocês já consigam ver meu vídeo, né? Alguém pode confirmar para mim? Joia. Qualquer falha aí na transmissão, se travar alguma coisa, fiquem à vontade aí para me chamar a atenção, tá? Bom, então aqui no Moodle, nós temos agora mais uma aba disponível, né, que é a aba aqui de máquinas de corrente contínua, certo? Então, nessa aba tem a previsão aí das nossas aulas, dos dias aí, quando nós vamos ter aulas síncronas e quando vai ser aulas assíncronas, e eu vou estar disponível para atendimento ao aluno. Aqui no Moodle, então, começa com os slides. Aqui nós temos os slides no PowerPoint e aqui nós temos em PDF. A versão do PDF é melhor para imprimir, né, ou para abrir no celular. Só que a versão do PowerPoint tem algumas animações que eu não consigo deixar no PDF, certo? Então, alguns slides em PDF eles ficam confusos por causa das animações. Então aqui nós temos toda a divisão aí das nossas aulas, certo? Então nas aulas 10, 11, 12, que é o dia de hoje e a próxima semana, nós temos aqui diversos conteúdos gravados em vídeos, certo? Muitos dos quais eu vou repetir aqui hoje, certo? Mas se vocês quiserem rever, vocês podem assistir esses vídeos, que vão desde essa parte de introdução da máquina, até o modelo, né, eletromecânico da máquina e também os diversos modos de excitação da máquina. Então, esse conteúdo aqui são nossas próximas 3 aulas, que vão estar, na verdade, em 2 dias. Segue o conteúdo mais para frente, né, as próximas aulas. Só queria chamar a atenção que aqui no final nós temos algum conteúdo extra. Tem uma lista de exercício que não é obrigatória, certo? É uma lista somente para vocês estudarem. E também tem um material complementar, que são as aulas síncronas do semestre passado. Então, essa aula síncrona está sendo gravada, né? Ela vai estar disponível no final da aula, acho que até o final do dia eu consigo colocar ela aqui, certo? Possivelmente eu vou colocar ela aqui nas aulas do dia 10, nas aulas de 10 a 12, eu devo colocar aqui mais no final, certo? Vídeo da aula síncrona. Mas o mesmo conteúdo também está disponível nesses vídeos, eles são um pouco mais compactados, né? Então, talvez seja melhor estudar para esses vídeos aqui, certo? Tranquilo, pessoal? Alguma pergunta aí sobre a disposição do material no Moodle? Então, as nossas próximas 5 aulas, né, até o final da disciplina, nós vamos concentrar em máquinas de corrente contínua. Bom, então vamos começando de fato a nossa aula, né? O material da nossa aula de hoje. Então, aqui na parte teórica, nós vamos começar então estudando em conversão de energia a máquina DC ou CC, né? O CC é tradução de português, né? E DC do inglês, né? Então, de vez em quando vocês vão encontrar eu colocando DC e às vezes CC. Bom, esse primeiro slide sobre o balanço de energia,
ele na verdade vale para qualquer máquina elétrica. Eu, inclusive, prefiro chamar de máquina elétrica, porque uma máquina elétrica pode operar tanto como motor quanto como gerador. É uma questão de conservação e de balanço de energia, certo? Então, na máquina operando como motor, a entrada de energia no sistema vem pela parte elétrica. Então, a nossa rede aí, ou fonte DC, ela fornece energia elétrica para a máquina. Existe uma parcela de energia que é desperdiçada ou é perdida em perdas elétricas, basicamente perda Joule nas resistências e também perda eletromagnética no núcleo magnético. O que sobra, em geral, numa máquina bem projetada, essas perdas são pequenas. Então, a energia na entrada menos a energia de perdas vai me resultar na energia eletromagnética. Então, essa energia eletromagnética é fornecida aqui por um dispositivo ideal de conversão de energia. O que sai desse dispositivo ideal é chamado de energia eletromecânica, que é a energia elétrica que foi convertida em mecânica. Nós temos também aqui as perdas no nosso sistema mecânico. Basicamente, isso aqui é atrito em mancal. A nossa máquina de corrente contínua, nós vamos ver que tem ali escovas e anéis que estão pressionando o eixo, ou seja, geram atritos. Então, tem uma série de perdas mecânicas aqui. O que sobrar vai estar disponível para uma carga que a gente pode colocar nesse eixo, certo? O que pode ser essa carga? Poderia ser um motor de corrente contínua aplicado num carro elétrico. Então, o que seria essa carga? Seria a força de tração do carro. Poderia ser um motor acoplado num elevador ou numa esteira para transportar carga. Então, existe uma variedade muito grande aí de cargas que podem ser conectadas no eixo das nossas máquinas elétricas. Certo? Mas o importante, se eu pensar do ponto de vista de balanço de energia, a energia que está sendo fornecida tem que ser igual. A energia que está sendo fornecida para a máquina tem que ser igual à energia fornecida para o eixo, mais as perdas. Certo? Perdas elétricas e perdas mecânicas. Bom, mas essa máquina também pode operar como gerador. Para isto, basta que eu forneça energia mecânica para o eixo. Essa energia mecânica vai ter que suprir as perdas mecânicas mais a potência eletromecânica. Agora, essa potência eletromecânica vai ser fornecida para esse dispositivo ideal de conversão de energia, vai disponibilizar energia eletromagnética. Agora, as perdas vão ser supridas pela energia eletromagnética, o que sobrar vai estar disponível no terminal da máquina. Por exemplo, para alimentar uma lâmpada ou uma resistência, no caso de um forno elétrico, por exemplo, essa energia seria fornecida para as resistências para esquentar o forno. Certo? Se vocês observarem, isso aqui também é bem parecido com o modelo do nosso transformador. Lembrem que o transformador, quando nós tentamos colocar as não idealidades, nós mantivemos o transformador ideal e colocamos não idealidades dos dois lados do transformador, certo? E essas não idealidades, muitas delas geravam perdas. Então, assim como o transformador, a máquina elétrica também é um dispositivo reversível, certo? Então, se eu forneço energia elétrica no seu terminal, eu vou ter as suas perdas e vou estar disponibilizando energia mecânica no eixo. Se eu faço o inverso, forneço energia mecânica, eu vou ter ainda as perdas, tanto mecânicas quanto elétricas, e o que sobrar vai estar disponível em potência elétrica no eixo. Bom, como que eu forneço energia mecânica para um gerador? Diversas formas. Numa hidrelétrica, essa energia mecânica é fornecida através da energia cinética do fluxo de água passando por uma turbina. Então, esse fluxo de água que vai fornecer a energia mecânica para o eixo. Bom, se fosse uma termoelétrica, é vapor d'água passando numa turbina.
Ou ainda, se for um gerador portátil, né, pode ser um motor de combustão que está fornecendo energia mecânica para o eixo, certo? Então, o gerador está sempre convertendo energia mecânica para energia elétrica. E o motor, o inverso. O motor converte energia elétrica em energia mecânica. Então, esse balanço de energia entre motor e gerador vale para qualquer máquina elétrica. Eu não conheço nenhuma máquina elétrica que seja exceção a isso aqui, certo? Basicamente, toda máquina elétrica pode trabalhar como motor ou como gerador. Aqui em conversão 1, nós vamos focar em máquinas DC, máquinas de corrente contínuas. Bom, só comentando um pouco de histórico, né? Então, nossas máquinas de corrente contínua são chamadas de máquinas de campo estacionário, porque nós vamos ver que o campo, tanto do rotor quanto do estator, ficam fixos, eles não se movem. E essa máquina, como eu comentei, pode operar como motor ou como gerador. Ela foi muito usada na indústria para controle de velocidade e oposição. Hoje em dia, na indústria, esses motores DC foram praticamente substituídos por motores de indução ou motores a permanência com inversor de frequência mais encoder. Esse tipo de aplicação nós vamos estudar melhor no próximo semestre, certo? Tanto no laboratório de conversão 2, quanto também na parte teórica de conversão de energia 2. Mas essa máquina de corrente contínua, ela ainda é muito utilizada em produtos, certo? Por exemplo, nos veículos, nos carros, tem várias máquinas de corrente contínua, desde as máquinas que movimentam o limpador de para-brisa, máquina que gira ali ou que fornece tração para vidro elétrico. Vários carros têm espelhos, né, que também se movem ali, né, eletricamente. Então, esses espelhos também estão sendo gerados em movimento por máquina de corrente contínua. Bomba de gasolina, se não me engano, também é uma máquina de corrente contínua. Então, essa máquina de corrente contínua ainda é muito utilizada em produtos, certo? Principalmente motores pequenos. Mas a tendência de no futuro ela ser substituída também por máquina a ímã permanente. Bom, uma outra importância de nós estudarmos as máquinas de corrente contínuas é que técnicas de controle avançadas que são aplicadas em máquinas de indução, em máquinas a ímã permanente, elas aplicam uma série de transformações para tentar enxergar essas máquinas que são máquinas de corrente alternada como se fossem máquinas de corrente contínua, porque isso simplifica as estratégias de controle. Mas isso também vai ser objeto de estudo para o próximo semestre. Mas técnicas modernas de controle de máquinas de corrente alternada aplicam transformações para tentar enxergar essas máquinas como se fossem máquinas de corrente contínua. Por quê? Porque nós vamos ver que o controle de torque e velocidade de máquinas de corrente contínua ele é bem simples. Por isso que antes do advento aí de dispositivos de controle mais avançados, de eletrônica de potência, de microcontroladores, para fazer um controle mais preciso de velocidade, se utilizava máquinas de corrente contínua. Hoje em dia, como eu comentei, elas já foram substituídas na indústria, mas ainda são muito aplicadas em produto, principalmente motores pequenos. Bom, vamos começar então como é gerada a força, né, em máquinas elétricas, né? Então, força elétrica ela pode ser gerada por carga elétrica dentro de um campo elétrico ou pelo movimento de carga elétrica dentro de campos magnéticos. Essa primeira parcela, devido ao campo elétrico, é uma lei bem antiga que vocês já viram em física lá, que cargas elétricas iguais se repelem e cargas elétricas diferentes se atraem, certo? Então, é isso que está dizendo essa parcela aqui. Então, se eu tenho uma carga dentro de um campo elétrico que foi gerada por outras cargas elétricas, ela vai exercer força sobre essa carga. Agora, uma carga em movimento,
uma carga que tem uma velocidade e esteja dentro de um campo magnético, também vai surgir uma força. E essa força ela é proporcional ao produto vetorial. Então esse X aqui ele me indica produto vetorial. Na verdade, então, tanto V quanto B são vetores. Bom, nós podemos retrabalhar um pouco mais essa equação. Primeiro nós vamos desprezar aqui a parcela de forças gerada por campo elétrico, porque o princípio de projeto das nossas máquinas está sempre baseado em densidade de campo magnético. Porque utilizando material ferromagnético, nós conseguimos obter altas densidades de campo magnético, de tal forma que a força gerada pelo campo magnético, pela uma carga em movimento em um campo magnético, é muito maior do que a força que nós teríamos pela atração de cargas em campos elétricos. Então, toda máquina, o seu torque, ele é projetado para utilizar a força do campo magnético, gerado pelo campo magnético. Então, simplificando essa equação e retrabalhando ela, carga em movimento é corrente elétrica. Certo? Então, o produto vetorial da corrente elétrica com a densidade do campo vezes o comprimento do condutor é que nos dá, então, essa força numa máquina elétrica, nos enrolamentos de uma máquina elétrica. Então, notem que a força ele atua, na verdade, nos condutores da máquina elétrica. É ali que se atua a força. Bom, aqui nós temos uma legenda, né, com todas essas variáveis, né? Força, carga elétrica, campo elétrico, velocidade da carga, né? Campo magnético, corrente e L minúsculo, comprimento do condutor. Então, basicamente... Oi? Ah, sim, tem razão, faltou unidade, que é dado em metros. Perfeito. Eu vou fazer uma coisa aqui antes que eu esqueça. Vamos... Opa. Então, agora sim, comprimentos em metros. Bom, todo mundo está acompanhando, pessoal? O vídeo e o áudio estão ok? Já é. Bom, então vamos ver o aspecto construtivo aí da nossa máquina, né? Então vamos começar pelo rotor. Bom, o rotor nada mais é do que um cilindro de ferro. Lembrando que esse cilindro não é maciço. Eles são lâminas que têm esse formato circular e são empilhadas. Nessas lâminas vão ter ranhuras, que são basicamente espaços vazios, né, onde vão ser inseridas as nossas bobinas, os enrolamentos da máquina. Nesse exemplo aqui, é uma máquina rudimentar que tem uma única bobina, ou um único enrolamento, certo? Máquinas mais complexas ou máquinas reais vão ter mais enrolamentos. Então, o enrolamento é inserido na ranhura, certo? Então, o fio entra por uma ranhura, contorna o final do cilindro e retorna pela ranhura que está oposta a 180 graus. Ela contorna novamente aqui o final do cilindro, entra e dá diversas voltas aqui, certo? Então, um enrolamento é um fio ou uma bobina, né, que está aqui dentro dessas ranhuras e são várias voltas. E até que o fio sai aqui por um dos terminais. Então, esse é um exemplo aí de um rotor de uma máquina elétrica, certo? No caso aqui, de uma máquina de corrente contínua. Agora, tirando a visão de perspectiva e vendo aí nossa máquina em corte, né? Então, nós sabemos aqui, essa máquina ela vai estar inserida
dentro do que a gente chama de estator, que nós vamos chamar de circuito de campo. Então, esse estator, o desenho dele não está completo, certo? Mas o seu núcleo magnético, ele também é um círculo, onde eu tenho aqui o nosso campo, atravessa aqui esse polo, ele dá a volta por ambos os lados, certo? E retorna pelo outro polo. Então, no estator, no circuito de campo, também temos bobinas envolvendo aqui esse que nós estamos chamando de polo, certo? Tanto no polo superior quanto inferior. Nós podemos, então, fazer uma corrente passar pela bobina do rotor. Nesse caso aqui, a corrente está entrando pela ranhura inferior e saindo pela ranhura superior. Isso gera, então, um campo. Se eu aplicar a regra da mão direita, né, na ranhura inferior, a corrente está entrando, então eu entro com a mão. E movimento, na verdade, regra da mão direita, na verdade eu tenho que aplicar o polegar, né? Eu tenho que aplicar eu tenho que aplicar a mão, ela entra pela parte inferior e ela retorna por cima. Então eu vou colocar aqui um pouco na câmera para mostrar, ver se eu consigo mostrar a minha mão para vocês. Deixa eu parar aqui um pouco a divisão. Então, como a corrente, ver se eu consigo demonstrar para vocês, né? Fica meio ruim fazer meio espelho. Ela entrava no vídeo, então eu tenho que levar a mão. Opa, estou meio perdido aqui. Entrando e ela sai pelo outro lado. Então ela faz isso aqui. Então a corrente fazia esse sentido, certo? Eu estou vendo espelhado, tá? Então ela está indo para o meu lado direito. Então eu levo a mão entrando na corrente. Vou fazer de lado, ver se eu consigo melhorar um pouco. Corrente entrando e faço assim para o sentido da corrente saindo. Então, o meu dedo aponta o sentido do campo. Um pouco ruim de fazer aqui no vídeo. Vou voltar ao nosso compartilhamento. E vamos voltar aqui para o PowerPoint. Então, vamos avançar para a parte onde nós estávamos. Então, nós temos aqui a corrente e o campo gerados pelo circuito do rotor, que será nomeado de armadura. No circuito de campo, que é o estator, nós também temos corrente. Então, notem que a corrente está entrando do lado direito e saindo pelo lado esquerdo. Então, nesse caso aqui, usando a regra de direita, ela entra pelo direito, sai pelo esquerdo. Nós temos um campo que está subindo. Certo? Ele está, então, aqui na vertical, com sentido para cima. Bom, se nós analisarmos o condutor do rotor, notem que aqui eu tenho a corrente na parte superior saindo, e o campo aqui do estator, em verde, ele está para cima. Se eu aplicar o produto vetorial nesses dois vetores, vou aplicar que a corrente é um vetor, então ela está saindo e giro a mão para cima, e eu vou ter uma força que atua para a esquerda. No fio inferior, vai acontecer o oposto. A força vai apontar para a direita. Como o nosso rotor está num eixo que gira livremente, que pode girar livremente, essa força vai surgir uma aceleração angular e vai puxar o meu rotor no sentido, no exemplo que eu estou dando, né, no sentido anti-horário. Até que as duas forças estejam sobre o mesmo plano. Quando isso acontecer, essa aceleração vai ser nula. Se eu não fizer nada aqui no sentido da corrente, se a minha máquina continuar girando aí por inércia, né, agora essa força vai puxar no sentido oposto.
essa força vai surgir uma aceleração que vai tender a frear o meu giro aí, certo? Então, uma máquina construída dessa forma, ela não iria girar, ela só iria oscilar. Nós vamos ver que quando eu chego nessa situação onde a máquina ela via girando, né, com aceleração positiva e as minhas duas forças se igualaram aí no mesmo plano e zeraram a aceleração, nesse ponto nós deveríamos inverter a corrente da máquina. Nós vamos ver aí como isso é feito através de comutadores. Mas nós vamos demonstrar isso com a máquina operando como gerador. Oi. Uhum. Certo, eu vou botar ali no início, certo? Então, bom, o produto vetorial, a corrente na ranhura superior é um vetor que está saindo do vídeo, certo? Então, produto vetorial, que é um produto entre dois vetores, o seu módulo é a amplitude de um vetor vezes o módulo da amplitude do segundo vetor vezes cosseno, certo? Bom, para eu saber a direção, também é uma regra chamada regra da mão direita. Então, nesse caso aqui, eu aponto minha mão para o primeiro vetor. Eu aponto os dedos, ou o dedo indicador da minha mão, no sentido da corrente. Vou tentar de novo mostrar isso no vídeo. Certo? Eu vou parar um pouquinho a nossa animação. Vamos ver se eu não me perco aqui com a câmera. Então eu faço o seguinte, eu pego o dedo indicador e aponto no sentido da corrente. Na ranhura superior, a corrente estava saindo, vou fazer assim, tá? Acho que fica mais fácil. Ela estava saindo do vídeo, eu vou mostrar ela entrando. Eu tenho que girar o meu dedo, então meu dedo está alinhado com a corrente, eu tenho que agora alinhar o meu dedo com o campo, com o segundo vetor. Então eu giro no sentido do campo. Para onde apontar o meu dedo é para onde está a força. Certo? Então você tem que pegar o seu dedo indicador, ele está saindo do vídeo, então está aqui, opa, meu dedo indicador aqui, saindo do vídeo, e eu giro ele no sentido do segundo vetor, que é o campo. Para onde está apontando meu dedo é o sentido da corrente. Como as correntes na ranhura de cima e embaixo têm sentidos opostos, então uma vai apontar para um lado, outra vai apontar para o outro. Certo? É a chamada aí, regra da mão direita. Vou voltar a compartilhar meu vídeo. Tá joia. Então, regra da mão direita, vetor corrente saindo, aponto a minha mão para ele, a ponta dos meus dedos, né? Principalmente o indicador, giro no sentido do segundo vetor, que é o campo do estator, meu dedão vai estar apontando aqui para o lado esquerdo. Na ranhura de baixo vai dar o oposto. A força vai estar para o lado direito. Puxando a parte de cima para o lado esquerdo e a de baixo para o lado direito, automaticamente isso aqui começa a girar. Certo? Essas duas forças começam a girar e eu vou ter força no sentido do movimento de rotação até que as duas forças estejam no mesmo plano. Aqui elas simplesmente se anulam totalmente. O ideal seria que nesse ponto eu conseguisse inverter a corrente. Se eu não inverter a corrente, agora essas duas forças vão começar a frear o movimento de rotação. Então, o ideal seria que, nesse momento aqui, quando a ranhura ultrapassou de um lado para o outro, eu conseguisse inverter a corrente. Se eu inverter a corrente, a ranhura de baixo vai voltar a apontar para a direita e a de cima vai voltar a apontar para a esquerda. Assim, meu movimento iria continuar, certo? Sempre tendo aceleração positiva.
ela seria pulsante, essa aceleração, mas seria sempre positiva. Bom, isso é feito por um dispositivo que nós chamamos de comutador. Mas antes de mostrar esse dispositivo comutador, vamos tentar entender a nossa máquina agora como se fosse um gerador. Então, se eu tenho uma bobina que está imersa dentro de um campo eletromagnético que é gerado aí pelo circuito de campo, então o meu fluxo aí de campo é gerado pelo circuito de campo que está no estator, certo? Então eu tenho correntes nessas duas bobinas que estão envolvendo os polos e elas me geram então esse campo que está na vertical com sentido para cima. Eu vou supor que quando a minha bobina está com o seu plano na horizontal e a minha ranhura número 1 está aqui do lado esquerdo, eu vou supor que nessa posição, a minha posição é menos π sobre 2, ou seja, menos 90 graus. Então, essa é a posição menos 90 graus. Nessa posição, praticamente todas as linhas de fluxo estão cruzando a minha bobina. Só que eu vou arbitrar que, apesar de todas as linhas de fluxo estar cruzando, eu vou arbitrar que aqui o fluxo é negativo. Então, quando as minhas bobinas minhas linhas estão cruzando o plano da minha bobina nesse sentido é negativo. E está com o valor em módulo máximo. Se a minha rotor começar a girar, notem que menos linhas de fluxo cruzam o plano da minha bobina. Automaticamente ele está diminuindo em módulo, mas ainda é negativo. Quando o plano da minha bobina fica no mesmo sentido das linhas de fluxo, nenhuma linha vai cruzar por dentro da bobina. Ou seja, o fluxo que a minha bobina está enxergando agora é nulo. Se ela continuar girando, o fluxo que cruzava nessa direção, ele vai passar a cruzar na direção oposta. Então ele vai começar a aumentar em módulo e com sinal positivo, até que a minha bobina gire 180 graus. Ou seja, a minha ranhura 1, que estava do lado oposto, agora está no lado direito. Ela estava no lado esquerdo e foi para o lado direito. Ou seja, ela girou 180 graus. Então ela saiu do módulo máximo com sinal negativo para o módulo máximo com sinal positivo. Então, apesar desse meu fluxo ser contínuo e estático, o fluxo que a minha bobina do rotor enxergou era um fluxo variável. E se ele continuar girando aí ao longo de mais ou menos π ou mais ou menos 180 graus, nós vamos ver que esse fluxo vai ser, vamos aproximar aí por senoidal. Então, para esses dois fios, para esses dois terminais do rotor, esse fluxo está variando, apesar de que para o estator ele ser contínuo. Lembrando então que se eu tenho fluxo variável, eu vou ter tensão induzida. E se esse fluxo variável tiver o formato senoidal, essa tensão induzida vai ter o formato de cosseno, ou seja, a tensão está adiantada ao fluxo. Então eu vou voltar agora para a posição inicial, certo? Então voltei aqui para a posição inicial. Então nessa posição inicial, onde a minha ranhura 1 estava do lado esquerdo, e eu estava no fluxo com módulo máximo mais sinal negativo, nessa posição aqui, que é menos 90 graus, a tensão é nula. O fluxo é máximo com sinal negativo, mas a tensão é nula. Conforme o meu rotor gira, e eu colocar então o terminal, que eu vou chamar de positivo, conectado nesse anel, nesse semicírculo de anel, que está conectado também no terminal da ranhura 1,
E um segundo terminal que eu estou chamando de negativo, que vai estar conectado com o segundo semianel da ranhura 2. Então, pegando tensão do terminal positivo em relação ao terminal negativo, eu vou ter uma tensão positiva aqui, certo? Se eu colocar um voltímetro medindo desse terminal para esse terminal. Quando as minhas ranhuras estão aqui, seu plano está também aqui na vertical, e o meu fluxo é nulo, a minha tensão é máxima. Conforme a minha ranhura e meu rotor continua girando, o fluxo agora está aumentando e a tensão diminuindo. Até que novamente eu tenho aí o meu rotor, até que ele gire 180 graus. Notem o seguinte, se eu tiver um voltímetro conectado entre os terminais 1 e 2, o que eu vou ver é uma tensão negativa, certo? Mas em relação a esse terminal externo, notem que o meu terminal positivo que estava conectado aqui nesse semiciclo, aqui semianel do terminal 1 do rotor, ele vai sair desse semianel e vai para o terminal 2. Então, a tensão que ia ficar negativa aqui no terminal 1, ela passa a se conectar com o terminal negativo. Para o rotor, se eu tivesse um voltímetro conectado entre o terminal 2 e o terminal 1, eu veria um fluxo, uma tensão alternada. Mas para os terminais externos, eles chaveiam ou eles comutam de um terminal para o outro exatamente no momento que a tensão iria inverter. De tal forma que nos terminais externos da minha máquina de corrente contínua, eu sempre vejo somente tensão positiva. Então, um outro ponto de vista, essa nossa máquina de corrente contínua, na verdade, ela é um retificador mecânico, ou eletromecânico, né? Deu para perceber isso, pessoal? Exatamente nos momentos quando a minha tensão é zero, esses meus dois contatos, que nós chamamos de escovas, que na verdade eles são simplesmente grafite, né? Uma pastilha de grafite que tem uma mola pressionando contra o eixo. Exatamente nesse momento onde a tensão é zero, essa minha pastilha de grafite, ela curte-circuita os dois semianéis. Notam que eu não posso pegar esses dois terminais aqui e simplesmente puxar para fora. Por quê? Se ele está conectado no rotor e o rotor gira, se eu simplesmente tentar puxar um fio para fora desse modo, esse fio vai começar a enrolar no eixo e uma hora arrebenta, certo? Para que nós possamos acessar o circuito elétrico do rotor, eu preciso desse mecanismo que tem um anel aqui colado no eixo. Esse anel, obviamente, ele tem que estar isolado eletricamente do eixo. Tem que ter alguma resina que isole ele por baixo. Eu tenho um segundo semianel na parte inferior, que também tem que estar isolado do eixo e também isolado do contato do terminal 1. E para fazer contato elétrico, eu tenho então esse dispositivo de pastilha de grafite, que tem uma mola pressionando, e isso aqui então me gera o contato elétrico. Bom, então, como eu comentei com vocês, exatamente no momento onde a tensão seria nula, esse meu grafite, essa minha pastilha, está curto-circuitando os dois terminais. Quando a tensão vai ficar positiva, eu tenho um terminal que conecta no terminal 1 que está positivo e um outro terminal que conecta no terminal 2 que está negativo. Esse terminal positivo está sempre conectado no terminal 1, até que a sua tensão iria reverter. Quando a tensão aqui no terminal 1 vai ficar negativa, esse terminal positivo ele desconecta do 1 e conecta no 2.
De tal forma, novamente, conforme eu comentei, nós sempre enxergamos tensão positiva nesses terminais externos ao rotor. Dessa mesma forma que a nossa tensão é invertida no modo gerador, nós também conseguimos inverter a corrente no modo motor. Certo? Esse mesmo mecanismo que serve para inverter a tensão também serve para inverter a corrente no modo motor. Notem que exatamente no momento que eu comentei, onde as duas forças iriam se anular, é exatamente nesse momento que é feita a comutação da corrente também. Bom, aqui eu tenho uma figura que eu extraí de um livro, né, que mostra também aí, né, o meu rotor, as ranhuras aí de um rotor rudimentar, né, que somente uma única bobina, cada bobina conectada aí num semianel que está sobre o eixo da máquina. E aqui novamente as minhas escovas. Aqui eu tenho um motor um pouco mais complexo, que é formado por duas bobinas. Uma bobina aqui 1 e uma bobina 2. Agora, então, o meu anel segmentado, ele tem que ter 4 contatos. Se eu for adicionando mais bobinas, a quantidade de segmentos que eu vou ter aqui vai ser maior. Bom, aqui eu tenho mais então uma figura que eu também extraí de um livro. Então, nosso rotor ele é construído. Agora, notem que os polos do meu estator nessa figura estão aqui na horizontal, né? Os polos não estão mais aqui na vertical. Então, nesse caso aqui, quando meus polos estão na horizontal, o meu campo do meu rotor ele vai estar sempre em quadratura em relação ao do estator. Certo? Então, se o meu campo do estator está na horizontal, o campo do rotor vai estar aqui na vertical. Para que esse campo fique na vertical, metade do hemisfério de um lado do campo tem que estar saindo ou entrando, e a outra metade tem que estar no sentido oposto. De tal forma que o conjunto de todas essas bobinas de um lado e do lado direito e do lado esquerdo me gere um campo resultando aqui na vertical e apontando para cima. Então note que as minhas escovas elas têm que estar posicionadas numa posição que gerem aqui, que estejam em quadratura com o eixo de campo do estator. Então o campo do estator aqui está na horizontal, o meu campo do rotor tem que estar aqui na vertical. E as minhas escovas têm que também estar aqui nesse plano na horizontal. Quero dizer, na vertical. De tal forma que todas as correntes de um lado estejam apontando num sentido e as correntes no lado oposto no sentido oposto. Toda vez que uma ranhura for ultrapassar de um hemisfério para o outro, o seu sentido vai inverter. E o mesmo acontecer na parte de baixo. Quando a ranhura for passar do lado esquerdo para o direito, nós temos que fazer a comutação mecânica da corrente. Então aqui é uma máquina com mais detalhes, né? Então aqui descrevendo todas as partes da nossa máquina. Então começando aqui pelo rotor, nós temos as suas bobinas, enrolamentos de armadura, o núcleo magnético, que é a parte de ferro do rotor. Para fazer contato ou para poder acessar o circuito do rotor, nós temos as escovas, basicamente são duas escovas, certo? Uma positiva e uma negativa. Através disso nós podemos então acessar o circuito do rotor. No estator, que é o circuito de campo, nós temos os enrolamentos. Esses enrolamentos são dois, né? Eles estão envolvendo o que a gente chama de polo ou núcleo polar da máquina. São dois polos, então nós temos dois enrolamentos. Nós temos aqui também a carcaça do estator. Então,
Geralmente, quando eu desenhei nas minhas figuras, eu só representei os polos, certo? Mas o campo que entra ou sai pelo polo, ele contorna aqui, né, os dois lados e se conecta no polo oposto. Obviamente, então, é um circuito magnético que se fecha aí pelos polos. Uhum. Nós também temos um enrolamento chamado de interpolo, mas eu não vou entrar nesse detalhe por enquanto, certo? Que o objetivo do interpolo é tentar compensar uma não idealidade da máquina, então como nós não vimos essa não idealidade, eu vou por enquanto deixar de lado aí esse circuito de interpolos. Certo? Então essas são todas as partes construtivas aí da minha máquina. E por último aí tem que ter um pedestal, né, para a gente poder parafusar essa máquina e ficar presa em alguma estrutura rígida, certo? E obviamente o circuito rotor vai estar conectado num eixo. No final aqui dessa máquina, esse eixo tem que estar suportado por mancais, que geralmente são rolamentos. Aqui então a visão aí do rotor em perspectiva, né? Então notem que eu tenho aqui a minha armadura. Eu tenho uma série de ranhuras, cada risco desse aqui representa uma abertura que eu tenho interna aqui na minha máquina, certo? Em cada ranhura tem uma bobina conectada, ou enrolada, né? Aqui eu tenho então o meu anel, então notem que eu tenho vários segmentos de anéis. Em cada segmento está soldado aqui o terminal de uma das bobinas. Aqui eu tenho a minha escova, que como eu comentei para vocês, na verdade é uma pastilha de carbono, de grafite. Por que carbono? Né? Porque carbono é um bom condutor e ao mesmo tempo o carbono ele tem um atrito baixo, certo? Então, como isso aqui vai estar pressionando esses anéis, o meu eixo, eu tenho que ter um atrito baixo e um bom contato elétrico. Eu vou ter uma mola que vai pressionar o meu grafite contra os anéis. E vou ter aqui também preso, né, o meu fio elétrico para eu poder acessar o meu contato elétrico do rotor. Tem um terminal positivo na parte superior e um outro terminal negativo na parte inferior aqui, certo? Essa tampa, então notem que o meu eixo vai estar aqui no mancal, que em geral isso é um rolamento, que vai estar preso também, que depois nós vamos ver aqui no estator. Agora vamos ver aí o nosso estator ou circuito de campo em perspectiva, certo? Então nós temos dois polos, envolvendo cada um dos polos nós temos uma bobina chamada bobina de campo. Temos aqui a carcaça, né? Então essa parte aqui que suporta o meu rotor, ele também vai estar parafusado na carcaça. De tal forma que eu possa prender a minha carcaça numa estrutura rígida e o meu rotor fique livre para girar, certo? E possa ser conectado em alguma carga mecânica. Tranquilo até aqui, pessoal? Tranquilo, né? Tá joia. Bom, do ponto de vista elétrico, eu tenho aqui uma representação das minhas bobinas, certo? Então, para poder fazer essa representação, eu peguei o meu rotor, que ele é uma circunferência, né? Ela é um cilindro. Eu abri e estiquei para que eu possa ver o meu rotor como sendo um plano, certo? Então, notem que essa extremidade aqui, ela fecha com a extremidade oposta, certo? Isso dá uma volta como se fosse um cilindro, que eu estou representando aqui num plano. Como que se fosse uma lata aí, né, de refrigerante, eu cortei a parte de cima, a parte de baixo, abri e estiquei, certo? Para que eu possa ver o cilindro como se fosse um plano. Todas essas bobinas que eu tenho no meu rotor, esse caso aqui é um rotor de 4 polos, o mais comum é trabalhar com 2 polos, tá? Mas todas essas minhas bobinas, o seu circuito elétrico está tudo em série, certo? Uma bobina está conectada na outra.
De tal forma que em cada contato que eu tenho nesse anel segmentado, eu tenho duas bobinas soldadas, o início de uma bobina e o final da outra. Existem duas formas de eu bobinar essa máquina. Uma forma é chamada de imbricado, que é o que nós estamos vendo aqui nesse exemplo. A outra forma é chamada de ondulado. Nós não vamos entrar em detalhes dessa construção, porque não é o importante para nós aqui no nosso curso, certo? Mas eu vou pegar o modo ondulado para demonstrar como a corrente flui nessas bobinas e o que acontece com a minha comutação, certo? Então eu tenho um caso aqui onde eu tenho 8 ranhuras, então eu tenho a ranhura 1, 2, 3 até a oitava. Como isso aqui fecha num círculo, essa última ranhura é a mesma ranhura 1 aqui, certo? Então, a partir da ranhura 1 e fui até a ranhura 8. Cada ranhura está sendo compartilhado com duas bobinas, certo? Então, as bobinas da mesma ranhura, eu estou utilizando cores diferentes aqui, certo? Então, a bobina na ranhura 1 tem a cor azul, na 2 vermelha, na 3 verde, na 5 marrom, até que eu chego de novo na ranhura 5, eu tenho a mesma bobina, certo? A bobina azul novamente. Notem que nesse terminal 1, eu estou partindo da posição onde a minha escova está conectada na ranhura, na verdade, no anel 1, no semianel 1. E a minha escova negativa está 180 graus oposto, ou seja, no semianel no contato 5. Então, se eu partir aqui do terminal 1 com uma tensão positiva, eu vou ter aqui uma corrente entrando por essa bobina, por esse terminal 1, ou seja, bobina azul. Ele vai dar a volta e retornar pelo lado oposto. Notem que no terminal 2, onde o final da minha bobina está curto-circuitada, apesar de eu ter desenhado só um loop, isso aqui dá várias voltas, certo? E ele termina aqui no terminal 2. Notem que no terminal 2, eu tenho soldado também a bobina vermelha. Então, a minha corrente vai continuar subindo aqui na ranhura 2, dá a volta aqui por cima e vai descer pela ranhura 6, até a conexão no terminal 3. Notem que no terminal 3 eu também tenho soldado a bobina verde. Então essa corrente vai subir aqui pela ranhura 3 e vai retornar pela ranhura 7. Soldado aqui no terminal 4, eu também tenho a minha bobina marrom. Então notem que a corrente vai subir pela ranhura 4 e vai descer pela ranhura 8. Agora sim, eu tenho aqui a minha bobina conectada no terminal negativo. Então a corrente vai sair pelo negativo. Mas notem que aqui nesse terminal 1, eu tenho um segundo caminho que a minha corrente pode percorrer, certo? Então, além de poder a corrente sair aqui pela bobina azul, ela também pode subir aqui pela bobina marrom. Bom, esse segundo caminho é um pouquinho mais chato de percorrer, porque eu sempre estou cruzando uma parte que tem um corte para fechar com o outro lado. Então, note que ela está subindo aqui pelo esse fio marrom, vai dar a volta e vai sair aqui pelo lado esquerdo, né? E ele vai entrar aqui pelo lado direito, de tal forma que ele também desça pela ranhura 8. Ele continua aqui na bobina marrom, sai aqui do lado direito. Como isso dá a volta pelo outro lado, ele se conecta aqui no terminal 8, onde eu também tenho a bobina verde. Então a corrente continua aí no seu sentido, vai subir agora pela ranhura 3. Ele dá a volta aqui pela bobina verde, né? Conecta aqui no lado oposto, então ele vai descer também aqui pela ranhura 8. Como ele está soldado, tanto o verde quanto o vermelho, é um curto-circuito aqui nesse terminal 7,
ele vai subir agora por essa bobina vermelha aqui, também na ranhura 2. Dá a volta, sai aqui pelo lado esquerdo e retorna pelo lado direito. Automaticamente ele vai descer aqui pela ranhura 6 no terminal 6. Novamente, bobina azul está soldada junto com a vermelha. Então ele vai subir pela ranhura 1, que é a mesma do lado oposto, né? Vai subir aqui e vai fechar, retornando aqui na ranhura 5, descendo agora, até que novamente ele se conecta aqui no terminal 5. Então, do ponto de vista elétrico, eu posso modelar esse conjunto aí de bobinas dessa forma. Então, eu tenho o meu terminal positivo, que a corrente pode seguir dois caminhos diferentes, certo? Que estão em paralelo. Então, é um conjunto de 4 bobinas de um lado, um conjunto de 4 bobinas do outro lado, e ambas se conectam no terminal negativo, então a corrente vai entrar pelo positivo e vai sair ali pelo negativo. Notem que todas as bobinas estão em série. Na verdade, eu tenho dois conjuntos em série que estão em paralelo. Bom, para representar o giro aí do meu rotor, em vez de movimentar o rotor, eu vou movimentar as escovas, certo? Fica mais fácil para o desenho. Mas você tem que entender que, na verdade, é o meu rotor que está girando para o sentido da esquerda. Então, as minhas escovas vão se movimentar para a direita. Quando as minhas escovas se movimentam aqui para a direita, notem que o positivo que estava somente no terminal 1, agora ele está curto-circuitando 1 e 2. Ou seja, a minha bobina azul está curto-circuitada. Se ela está curto-circuitada, essa corrente que está na bobina azul, que está sendo curto-circuitada tanto no terminal 1, 2 quanto no terminal 5, 6, em ambos eu estou curto-circuitando as bobinas azuis, essa corrente vai se extinguir. Então, o meu modelo elétrico agora, notem que essa bobina, eu tenho duas bobinas que estão sendo curto-circuitadas, ou seja, tensão zero em cima delas, então corrente zero. Tanto no terminal positivo quanto no terminal negativo. Ou seja, agora eu tenho um conjunto de 3 bobinas em série de um lado, 3 bobinas em série do outro lado, e esses dois conjuntos em paralelo. Quando o meu motor continuar girando e agora os meus terminais positivos e negativos tiverem positivo no 2 e negativo no 6, o sentido da corrente que eu tinha na bobina azul vai inverter. Então, notem que quando a minha escova saiu do terminal 1, curto-circuitou 1 e 2 e depois foi para o terminal 2, nesse processo ele inverteu a corrente na bobina azul. O mesmo aconteceu no terminal inferior, certo? Para a segunda bobina azul. Também inverteu o seu sentido da corrente. Agora, então, eu continuo aqui então com 4 bobinas de um lado, 4 bobinas do outro lado, e esses dois conjuntos em paralelo. Essa bobina aqui, terminal 1 e 2, notem que a corrente passava no sentido do 1 para o 2, agora ela está passando no sentido do 2 para o 1. Então, essa bobina aqui é a bobina azul cuja a corrente se inverteu. Se o meu motor continuar girando, agora, então, eu tenho o meu terminal positivo curto-circuitando 2, 3, terminal negativo curto-circuitando 6 e 7. Ou seja, a minha bobina vermelha está curto-circuitada e a sua corrente vai ficar zero. Uma vez que eu tenho o curto-circuito em cima da bobina, a corrente vai para zero. Se o meu rotor continuar girando, a minha escova agora está conectada no 3, positivo, e o 7 no negativo. Agora, então, a minha bobina vermelha vai inverter o sentido de corrente. Então, é dessa forma que os meus comutadores vão invertendo a corrente. Notem que eu movimentei aqui as escovas, mas, na verdade, as escovas estão fixas e quem está movimentando são as bobinas da armadura, do rotor, certo? Então, onde a minha escova está conectada, notem que é sempre o meio aqui das minhas correntes.
Então, sempre aqui na transição, né, onde eu tenho uma corrente subindo e depois corrente descendo, né, é sempre nessa transição que eu tenho o meu campo do meu circuito de armadura. Certo? Então, olhando novamente em corte, né, é sempre quando as minhas ranhuras, minhas bobinas, elas cruzam de um hemisfério para o outro, é que eu inverto a corrente da bobina. De tal forma que eu mantenho o campo do meu circuito de rotor, do circuito de armadura, parado. Nesse caso aqui, na vertical. Como o meu estator é fixo, é imóvel, obviamente o seu campo nunca mexe, certo? Por isso que essa máquina, eu comentei bem no início, na primeira transparência praticamente, ela é chamada de máquina de campo estacionário. Porque tanto o campo aqui do circuito de campo que está no estator, quanto o campo do circuito de armadura que está no rotor, eles sempre ficam estáticos. Quando o campo do rotor tende a se movimentar, eu comuto as suas bobinas de tal forma que ele volte para a vertical nesse exemplo. Tranquilo, pessoal? Tudo certo? Joia. Bom, do ponto de vista magnético, vamos ver como que fica essa distribuição da minha força magnetomotriz, tanto a que é gerada pelo circuito de armadura, quanto pela que é gerada pelo circuito de campo. Para analisar isso, novamente eu vou pegar a máquina aqui, eu vou fazer um corte e vou esticá-la, certo? De tal forma que eu veja a máquina como sendo algo linear. Então aqui eu tenho uma máquina que tem 12 ranhuras, então ela tem 6 bobinas, ou 6 pares de bobinas, certo? Então note que eu tenho a ranhura 1, vou até a 12, aqui eu tenho a ranhura 1 novamente, ou seja, essa ranhura aqui é exatamente essa aqui, certo? Então notem que da 1 até a 6 eu tenho corrente saindo, tá apontando aqui para fora, certo? E da ranhura 7 até a 12, eu tenho corrente entrando. Então, de um lado eu tenho corrente saindo, do outro lado eu tenho corrente entrando. A força magnetomotriz que o meu circuito de armadura vai gerar, cada vez que eu cruzo uma bobina, eu tenho um degrau aqui na minha força magnetomotriz, certo? Então, como eu tenho 6 ranhuras, eu vou ter 6 degraus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando a corrente se inverte, essa força magnetomotriz vai começar a diminuir. De tal forma que do pico até o pico, eu tenho o número de espiras 6 vezes o número de espiras que eu tenho por ranhura, vezes a corrente que está passando na ranhura. Certo? Então, de pico a pico, eu tenho o somatório de todas as ranhuras, de todas as bobinas. Bom, quando a gente estudou transformador, nós não tínhamos essa questão espacial na nossa força magnetomotriz, certo? Porque as bobinas sempre envolviam totalmente o circuito, o meu circuito magnético. Aqui não, certo? Em máquinas elétricas, o meu campo ele varia ao longo do meu circuito magnético, porque as minhas bobinas estão distribuídas, elas não estão todas no mesmo ponto. Elas não envolvem todo o circuito magnético, certo? As minhas bobinas estão distribuídas. Então, o meu formato da força magnetomotriz, ele varia ao longo aí do meu circuito magnético. Então, aqui eu sairia de um ponto, certo? E aqui eu dou uma volta completa em torno do rotor, ou em torno do motor. Bom, vamos ver um pouco mais detalhes então, certo? Então aqui eu tenho o meu circuito do rotor. Novamente eu estou vendo a máquina esticada, certo? E aqui eu tenho os meus dois polos do meu circuito de campo, que é a parte fixa. Então eu tenho o polo norte, polo sul.
Então, o campo gerado devido ao circuito de estator, ele é uma onda quadrada. Lembre que eu tenho uma bobina que envolve todo o polo. Então, a força magnetomotriz gerada devido ao circuito de campo, que a gente chama aqui de força magnetomotriz, e esse F é circuito de campo, vem do inglês, né, de field, ele é uma onda quadrada que tem exatamente o formato do polo. Então, eu tenho aqui positivo sobre o polo norte e negativo sobre o polo sul. Qual que é essa amplitude aqui? É o número de espiras vezes a corrente. O campo gerado devido ao circuito do rotor, eu vou voltar para o slide anterior, notem que ele é uma série de degraus, certo? Por simplificação, eu vou aproximá-lo como sendo uma triangular. Quanto mais bobinas eu tiver no meu rotor, menores vão ser esses degraus e mais próximo de uma triangular vai ficando a minha aproximação, certo? Então, quanto mais ranhuras eu tiver, mais a minha aproximação ficaria menos grosseira, certo? Mas tenha em mente que é uma aproximação. Na verdade, isso aqui não é uma pirâmide, né? É uma pirâmide em degraus. Então, tem um triângulo aqui que eu estou aproximando a força magnetomotriz do rotor. Então, eu tenho a força magnetomotriz gerada pelo circuito de campo. Eu tenho aqui a força magnetomotriz gerada pelo circuito de armadura. A força resultante que eu vou ter na máquina, ele vai ser a soma do circuito de campo, que é esses retângulos, com o circuito de armadura, que é essa triangular. Então, a resultante me dá a curva em verde. Um formato meio estranho, né? Porque sobre o polo eu tenho essa curva inclinada com digamos assim, um offset. E na região entre os polos, eu só tenho o circuito de armadura. Deu para compreender, pessoal? Então, eu tenho aqui o campo gerado pelo circuito de campo, força magnetomotriz, o campo gerado pelo circuito de armadura, a força magnetomotriz resultante é a soma dos dois, que dá esse formato em verde aqui meio esquisito, né? Certo. Bom, a nossa intenção aqui é entender a máquina geometricamente, certo? Eu quero chegar, eu mostrei aqui a força magnetomotriz. Eu vou na próxima slide mostrar como fica a densidade de campo, para mostrar uma não idealidade que vai aparecer na máquina e que pode gerar algumas diferenças em resultados. Para nós mesmo, vai interessar o modelo da máquina que eu vou mostrar mais para frente. Aqui minha intenção é que vocês entendam como a máquina é construtivamente, como é os seus campos dentro da máquina, certo? Mas o objetivo aqui é só um entendimento realmente. Essa parte mais geométrica na máquina, ela interessa mais para quem trabalharia com projetos de máquinas elétricas. E projetos a gente não vê aqui em graduação, certo? Nós vamos ser usuários de máquinas elétricas. Então, por enquanto, nós queremos, na verdade, entender o princípio de funcionamento. Bom, então, esse é o formato da força magnetomotriz. Bom, a densidade de campo magnético, além da força magnetomotriz, ela também depende do entreferro. Então, notem que na região logo abaixo dos polos, o meu entreferro é muito pequeno. Porém, na região entre polos, esse entreferro é muito grande. Ou seja, na região logo abaixo do polo, a minha densidade de campo magnético é elevada. E ela cai rapidamente e muda de sinal na região de entrepolos. Por que aqui não é totalmente zero, certo? Porque, de novo, é não idealidades. O meu campo, as minhas linhas de campo, quando elas estão aqui na região, no extremo aqui do polo, elas começam a sair pelo lado, assim, certo? Então, isso me gera esse formato mais arredondado
e não que ele também não caia para zero instantaneamente, porque eu tenho o que nós vimos em circuitos com entreferro, que a gente chamou de espraiamento, certo? É o fato do campo não sair aqui exatamente perpendicular, né? Ele tender a sair pelo lado também. Então, por isso eu tenho essa distorção aqui na minha densidade de campo magnético. O mesmo ocorre no circuito de armadura, certo? Devido ao fato do entreferro aumentar muito na região de interpolos, a minha densidade de campo, devido ao circuito de armadura, que a força magnética-motriz era triangular, certo? Agora, o pico dos meus triângulos está na região de entreferro. Então, a minha densidade de campo magnético cai bastante aqui, certo? Devido ao aumento do entreferro. O que é o entreferro? É a distância entre o estator e o rotor, certo? Aqui essa distância está grande, né? Mas na verdade ela é bem pequena, certo? Na região de entrepolos, esse entreferro aumenta muito. Por isso eu tenho esse afundamento aqui na densidade de campo magnético, por causa do entreferros no entrepolos. Na região embaixo do polo, a minha densidade também tem esse formato inclinado, certo? Agora, a densidade resultante, ele vai ser a soma dessas duas formas que são assim bem estranhas, certo? Então é a soma aqui do densidade de campo do campo com a densidade de campo do circuito de armadura. Notem então que, como eu tenho essa curva inclinada, se eu tenho uma área aqui que tem um pico, e se essa densidade, ou seja, essa densidade de campo do circuito de campo que era reto aqui, devido ao circuito de armadura, ela aumentou aqui do lado direito e diminuiu do lado esquerdo, certo? Se nós não tivéssemos nenhuma saturação no núcleo, esse valor que aumentou do lado direito, ele compensaria a queda aqui do lado esquerdo. Mas como a nossa máquina não é ideal, exatamente aqui onde eu tenho o pico desse campo, eu tenho saturação, o que faz com que esse campo fique um pouco menor. Ou seja, eu não tenho o mesmo aumento do lado direito em comparação à redução que eu tive do lado esquerdo, certo? Isso faz com que a minha máquina com carga, o que é máquina com carga? É corrente na armadura. Se eu não tivesse corrente na armadura, ou seja, a máquina estivesse operando a vazio, sem nenhuma carga mecânica no eixo, se eu praticamente não tiver corrente na armadura, o campo resultante é o próprio circuito de campo. Ou seja, ele é plano aqui nessa região de dipolos. Conforme eu começo a colocar corrente de armadura, eu começo a distorcer esse campo do circuito de campo. Eu começo a aumentar o campo de um lado e diminuir do outro. Como eu tenho saturação na máquina, vai chegar uma hora que eu não consigo mais aumentar o campo do lado direito, mas o campo continua reduzindo do lado esquerdo. Certo? Isso é o que a gente chama aí de saturação, e nós vamos chamar isso aqui de reação de armadura. E eu vou mostrar mais para frente qual que é o efeito dessa reação de armadura. Vocês notem que o campo não começou a aumentar na mesma proporção, certo? Então, o que acontece é que existe uma redução dessa minha densidade de campo magnético resultante. O efeito nós vamos ver mais para frente, tá? Só guardem que, conforme a minha máquina trabalha com carga, a densidade de campo ela não aumenta linearmente. Ela vai sofrer uma saturação. Bom, o que nos interessa realmente como usuários de máquinas elétricas é o modelo tanto elétrico quanto mecânico da máquina. Bom, o modelo aí da nossa máquina elétrico, ele é composto por dois circuitos. Um circuito de campo, que ele é modelado como uma indutância e uma resistência. Então, eu tenho a resistência do circuito de campo e a indutância do circuito de campo.
Eu tenho um circuito de armadura, que ele devido ao processo de comutação, ele é um pouco mais complexo. Então, eu também tenho resistência e indutância, só que eu tenho aqui também uma fonte de tensão. E essa fonte de tensão é gerada pelas comutação ali das meu circuito de armadura. Então, nós vimos num exemplo que a nossa máquina pode funcionar como gerador. Essa geração é devido a essa fonte que aparece no meu modelo. Ou melhor, essa fonte é introduzida para tentar modelar essa tensão que é induzida nos terminais, aí, nas bobinas do meu circuito de armadura. Bom, se eu inserir corrente no meu circuito de campo, ou seja, gerar um campo que vai atravessar o meu circuito de armadura, e lembrem que para eu ter tensão induzida, eu preciso ter campo alternado, e para minha armadura enxergar um campo alternado, ela tem que estar girando. Então, se eu tiver corrente no circuito de campo, e se meu rotor estiver girando, tiver velocidade, vai surgir uma tensão induzida aqui, que vai ser proporcional a essa corrente campo e vai ser proporcional à rotação. Eu tenho aqui uma constante multiplicando que vai ser uma que a gente chama que vai ser um ganho aqui nesse circuito, certo? O que representa esse ganho aqui? Ele depende de vários fatores geométricos que vão desde o tamanho do rotor até o número de espiras. Então, uma série de constantes material do meu motor, certo? Então, uma série de constantes geométricas vão me dar o ganho aqui que eu vou ter entre a corrente campo, rotação e a tensão induzida. Para quem faz laboratório, nós já vimos um experimento, né, que eu descrevi para vocês fizeram os cálculos, de como calcular essa constante GAF. Se eu medir, então, corrente, velocidade e tensão, essa constante GAF pode ser facilmente obtida. Bom, nos terminais aqui do circuito de armadura, eu posso também alimentar com tensão. Para a máquina operando em regime permanente, o que seria regime permanente? Tensão de alimentação constante, eu não ter nenhuma variação de velocidade, não ter variação na corrente campo, automaticamente ambas as tensões serem constantes. Se isso acontecer, a máquina estiver operando em regime permanente, sem nenhuma perturbação, corrente contínua, a indutância da minha máquina ela pode ser desprezada, porque ela vai ser um curto-circuito. Ou seja, em regime permanente, máquina de corrente contínua, a indutância de armadura pode ser desprezada, porque a reatância vai ser nula. Se a tensão de terminal for maior do que a tensão induzida, note que essa tensão induzida ela independe da máquina estar trabalhando como motor ou gerador, certo? Eu sempre vou ter tensão induzida na máquina. Só que se a tensão de terminal for maior que essa tensão induzida, automaticamente eu vou ter corrente entrando pelo terminal da máquina. Se a corrente está entrando, eu estou fornecendo potência elétrica para a máquina. Se eu forneço potência elétrica, a máquina está operando como motor. Então, do ponto de vista de modelo elétrico, para a máquina operar como motor, eu tenho que ter a tensão de terminal maior do que a tensão induzida. Automaticamente a corrente vai estar entrando pelo terminal. Ou seja, VA vai ser igual à queda de tensão na resistência mais a tensão induzida. Se a máquina estiver operando como gerador, a tensão induzida tem que ser maior do que a tensão de terminal. E se... Oi? Sim. Não, ele não é muito maior, mas não é insignificante. Porque geralmente a diferença entre VA e EA, tanto no modo motor quanto no modo gerador, é a queda na resistência de armadura.
certo? E essa resistência madura geralmente é muito pequena. Se não me engano, nossa máquina de laboratório, para quem já fez o cálculo lá, isso aqui eu acho que dava entre meio e 1 ohm, certo? Essa corrente aí vai chegar aí alguns amperes, né? Então isso vai ser da ordem, no nosso caso laboratório, essa tensão chega a 42 volts. Então, uma corrente aí muito elevada para a nossa máquina de laboratório seria 5 amperes. Então, essa tensão aqui variaria de 2,5 a 5, aqui é 40, então isso aqui seria algo entre 35 e 37, por um caso real, certo? Quanto maior for a máquina, menor vai ser essa resistência, em relação a essa queda de tensão em relação às tensões terminais. Então eu diria o seguinte, não é desprezível, mas não é muito grande. Tá joia? Talvez em máquinas muito grandes, a gente pode dizer que é desprezível. Em alguns exemplos, alguns problemas, de vez em quando a gente diz, a resistência é desprezível. Mas em geral a gente considera. Oi. Uhum. Não, no laboratório não é para considerar ideal não, certo? No laboratório nós estamos considerando essa resistência. Naquele experimento onde a gente aplicou diversas resistências aqui, a resistência que nós estamos falando de carga é uma resistência que foi conectada no terminal da máquina, certo? A resistência RA é uma resistência devido às próprias bobinas da máquina. Então, ela é intrínseca à máquina. Eu não consigo eliminar isso aqui. Em alguns casos, a gente desconsidera, mas geralmente a gente considera. Tá? Naquele experimento, a gente variou essa resistência de 15 ohm. E também tem um caso que nós colocamos 3 resistências de 15 ohm em paralelo, o que daria uma equivalência de 5 ohm. Mas essa resistência é da ordem de meio a 1, né? Ou seja, ela é menor do que essa resistência de carga aqui. Tá joia? Então, de novo, né, essa resistência, essa queda de tensão, ela é baixa, mas geralmente a gente não despreza, tá? Salvo em algumas condições excepcionais. Bom, mas para a máquina trabalhando como gerador, a tensão induzida tem que ser maior que a tensão terminal. Ou seja, como a corrente está saindo, eu vou ter aqui que VA vai ser igual a IA menos essa queda de tensão, porque ele tem que ser menor, certo? Então eu tenho que subtrair da tensão EA. Então, para nós sabermos se a máquina está operando como motor ou gerador, eu tenho que saber ou se a tensão VA é maior que A, ou se a corrente está entrando ou saindo. Certo? Qualquer um dessas duas coisas me indica se a máquina está trabalhando como motor ou como gerador. Bom, a tensão EA ela também pode ser equacionada se eu conhecer parâmetros mecânicos da máquina, aí, certo? Quanto o número de condutores por enrolamento, número de enrolamentos, se a máquina está com o enrolamento imbricado ondulado. Então, uma série de constantes mecânicas podem me dizer aí essa tensão, qual que é o valor dessa tensão induzida, certo? Então, eu também preciso conhecer o fluxo que está sendo gerado pelo circuito de campo, rotação. Só que essa forma de calcular o EA é meio difícil, certo? Nós podemos tentar reescrever essa equação de tal forma que a gente reagrupe aí todas as constantes ou os fatores geométricos numa única constante. Só que medir fluxo também é algo complicado, certo? Então nós também podemos reescrever essa equação de tal forma que eu expresse EA
em função da corrente e em função da velocidade, que é a equação que eu mostrei nos slides anteriores, certo? Esse modo de representação, ele é muito mais fácil, certo? E também fácil de obter experimentalmente, porque medir fluxo é complicado. Agora, medir corrente é bem fácil, certo? Então, a gente pode obter esse GAF de uma forma mais fácil experimentalmente. E esse GAF é chamado de mútua rotacional. Então, do ponto de vista elétrico, a nossa equação de armadura, se a máquina opera com o motor, ele é VA igual a EA mais RA/IA, e se a máquina opera como gerador, é VA igual a IA menos RA/IA. Então, notem que a única coisa que inverteu aqui foi o sinal aqui da corrente, certo? Fisicamente, nós não mudamos nada na máquina para ela operar como motor, como gerador. Nós só podemos mexer na alimentação ou na velocidade, certo? Alterando aqui a tensão de tal forma que ela fique maior ou menor que a tensão induzida, nós conseguimos fazer a máquina trabalhar ou no modo motor ou no modo gerador, sem nenhuma mudança física na máquina. Trabalhando um pouco mais essa equação aqui do circuito de armadura, ou seja, substituindo o EA pela sua definição, e o meu intuito aqui agora é calcular a potência elétrica na máquina. Então, a potência elétrica nos terminais da máquina é igual a tensão vezes a corrente. Se eu substituir aqui a tensão pela sua equação, eu vou então multiplicar IA pelo EA e também vou multiplicar IA na queda de tensão na resistência. Notem que esse termo RA/IA ao quadrado, ele é perda Joule na resistência. Então, isso aqui é a potência de perda elétrica. O que sobrou, que é a potência em cima da fonte EA, lembre que isso aqui é EA, então isso aqui é EA/IA, isso nós chamamos de potência eletromecânica. Ou seja, é essa potência que vai ser convertida de potência elétrica para a mecânica. Nós também podemos obter o torque na máquina. Por definição, torque no movimento de rotação é potência dividido por rotação. Então, se eu pego essa parcela e divido pela rotação, eu vou ter que o meu torque eletromecânico é igual a GAF e FIA. Então, notem que esse torque eletromecânico não depende da rotação. Se eu manter a corrente de campo constante, eu posso controlar o torque através da corrente de armadura. E como que eu controlo a corrente de armadura? Através da tensão de armadura. Então, eu posso facilmente controlar o torque eletromecânico dessa máquina simplesmente através do controle da corrente de armadura. Tranquilo até aqui, pessoal? Então, eu estou mostrando o modelo da máquina, certo? Se para a máquina como gerador, basta eu alterar o sinal aqui para negativo, certo? Eu vou ter as mesmas equações. E não vai mudar nada aqui na minha equação do torque. Só notem o seguinte, com a máquina operando no modo motor ou gerador, a corrente IA se inverte. Então, para o mesmo sentido de rotação, se a máquina está operando como motor, eu tenho o torque eletromagnético num sentido. Para a máquina operando como gerador, esse torque eletromagnético vai se inverter. Por quê? Porque o sentido da corrente IA inverte entre ela estar operando como motor ou gerador. Automaticamente, seu torque também inverte. Isso é importante para nós entendermos a máquina pelo seu modelo mecânico ou equação mecânica. Como a máquina ela é um cilindro, a equação mecânica que governa esse movimento de rotação, ela é análoga à lei de Newton para a força, certo? Então, vocês lembram lá que a lei de Newton para a força era
força vezes aceleração é igual a um somatório de forças. Aqui para o movimento de rotação, que é a lei de Newton aplicada ao movimento de rotação, nós temos coeficiente de inércia, que seria análogo à massa, vezes a aceleração angular, é igual ao somatório dos torques que estão aplicados ao eixo. Certo? Então aqui, coeficiente de inércia é análogo à massa, aceleração angular é análogo à aceleração, e aqui os torques são análogos à força, certo? Então essa equação é muito parecida com a equação do movimento de Newton, mas aplicada para o movimento de rotação. Bom, para a máquina operando como motor, quem fornece torque para girar o eixo é o torque eletromagnético da máquina. Então, rotação e torque eletromagnético têm o mesmo sentido. O torque de carga ele vai se opor à velocidade. Eu também tenho um outro torque que eu acabei não colocando aqui, que é o torque de atrito. Torque de atrito sempre se opõe ao movimento. Bom, para a máquina operando como gerador, quem vai fornecer torque para girar a máquina é um torque mecânico externo à máquina, certo? E agora o torque eletromecânico ele inverte seu sentido em relação à velocidade. Por quê? Porque a corrente se inverte numa máquina operando como motor, como gerador. Então, para o nosso modelo mecânico, quem fornece energia para girar o eixo é uma energia que vem pelo eixo, uma energia mecânica externa. O nosso torque eletromecânico vai ser uma carga para esse eixo, para a máquina operando como gerador. De onde que vem esse torque mecânico? Ele pode vir de uma turbina, ele pode vir de um motor de combustão. O importante para nós na máquina como gerador é que ele vem de uma fonte externa. Tranquilo, pessoal? Sim. Para a máquina, notem que para a máquina operar sem aceleração, ou seja, velocidade constante, os dois têm que ser iguais. Como isso aqui é derivada da velocidade, não é para o que eu vou afirmar é o seguinte, não é para a máquina estar com velocidade nula. Para a máquina operar com velocidade constante, esse somatório de torque tem que ser zero. Então, vamos supor que eu estou operando aqui com um torque eletromagnético e um torque mecânico externo e um torque eletromecânico constante. Ambos estão constantes e ambos são iguais, o seu somatório é nulo, ou seja, ambos são iguais. Ou seja, a máquina operando com uma velocidade constante. Se por algum motivo, no modo gerador, eu tentar puxar mais potência pelos terminais da máquina, automaticamente eu vou aumentar a corrente e a armadura e o torque vai aumentar. O que vai acontecer instantaneamente? Esse somatório vai ficar negativo e a máquina vai tender a desacelerar, ou seja, a frear. Num sistema de geração, o que o sistema tem que fazer? Ele tem que enxergar que a rotação começou a diminuir, automaticamente ele vai aumentar o torque mecânico. Como que ele faz isso? Se for uma turbina, ele vai atuar numa válvula para fornecer mais potência. Aí ele vai aumentar o torque mecânico. Certo? Então, num sistema de gerador, tem que ter um sistema que monitora a velocidade para mantê-la constante. Se a velocidade começar a cair, é porque o torque eletromecânico aumentou, você também tem que aumentar o torque mecânico. Se de repente a máquina, o gerador começa a acelerar, pode ser que o torque eletromecânico diminuiu. Por exemplo, você tirou a carga, a resistência, desligou uma resistência que estava conectada no terminal do gerador. Automaticamente esse torque cai, o torque mecânico estava constante, ele começa a acelerar. O que o sistema tem que fazer?
diminuir esse torque eletromecânico. Tem que atuar, por exemplo, numa válvula para diminuir o fluxo de água. Certo? Então, tudo isso é um sistema dinâmico. Se eu altero algumas das grandezas, eu vou ter uma perturbação, a máquina pode acelerar ou frear. Tranquilo? O mesmo no modo motor, né? Vamos supor que eu tenho a minha máquina fornecendo torque para uma esteira, certo? Essa esteira serve para carregar cargas, por exemplo. Se alguém começa a colocar mais carga em cima dessa esteira, o torque de carga começa a aumentar. O que acontece? A máquina começa a frear. O que o sistema tem que fazer? Tem que dar um jeito de aumentar o torque eletromecânico para a máquina não acabar parando, né? Se alguma coisa não atuar no torque eletromecânico, a máquina vai continuar freando até parar, né? Ou até achar um novo ponto de equilíbrio. Bom, pessoal, eu acho que nós já tivemos aí vimos bastante coisa na nossa aula de hoje, certo? Para nós, como usuários ou como pessoas que vão estar utilizando a máquina elétrica, a parte mais importante é a parte do modelo, certo? Toda a parte que nós vimos antes, ali mais construtiva, mais interna da máquina, é mais para a gente entender o princípio de funcionamento. Isso seria mais importante para quem vai trabalhar fazendo projetos, certo? Nós não vamos fazer projetos aqui na disciplina, nós vamos ser usuários de máquinas. Então, a parte do modelo é que é mais importante para nós como usuários, certo? Tanto o modelo elétrico, que são 2 circuitos, quanto o modelo mecânico, que é uma única equação. Bom, essa máquina de corrente contínua, ela também vai ser muito importante para vocês quando começarem a estudar controle no próximo semestre, certo? Porque máquina de corrente contínua é muito utilizada como exemplo aí na disciplina de controle. Só que em controle, em geral, a gente simplifica um pouquinho mais a máquina. Mas isso eu vou até comentar um pouquinho ao decorrer da disciplina aí, certo? Bom, pessoal, se vocês tiverem alguma questão, alguma coisa que não ficou mais clara, que vocês queriam ainda discutir, fiquem à vontade aí para fazer perguntas. Ok. Bom, o que eu tinha então para estar passando para vocês na aula de hoje, certo? Era esse conteúdo. Lembrando que no Moodle, eu vou ver se ainda hoje eu coloco a gravação dessa aula, mas mesmo que eu não coloque a gravação, no Moodle tem uma série de vídeos que eu gravei em anos anteriores aí, certo? E que explicam todo esse conteúdo que a gente discutiu hoje. Esses vídeos estão separados em vários vídeos, acho que tem uns 5 vídeos aqui no Moodle, deixa eu dar uma conferida. Exato, vão do vídeo 1 até o 5. O que nós vimos hoje vai do vídeo 1 até o 4, certo? O conteúdo do vídeo 5 nós não vimos ainda. Ele deve ficar para uma aula assíncrona, que vai ser na semana que vem, certo? Mas, como sempre, eu vou estar disponível aí, vou estar online, né, para tirar dúvida de vocês. Beleza, eu que agradeço a presença de todos aí. Nós estamos então encerrando a aula. Obrigado.